Terceiro domingo do tempo comum. E agora sim, a gente começa a ouvir São Marcos, nesses evangelhos do final de semana do ano B. São Marcos é o texto mais antigo dos evangelhos. Ele é do ano 65, mais ou menos. E foi escrito, provavelmente, para não-judeus de língua latina, por exemplo, os romanos que se convertiam. Ele não era apóstolo, São Marcos, mas ele conviveu com os apóstolos, sobretudo com São Pedro e São Paulo, inclusive, é o que está nos Atos dos Apóstolos. E o mesmo Atos, ele diz também que a mãe de Marcos emprestava a casa dela em Jerusalém para os apóstolos. E alguns até chegam a suspeitar que talvez, antes ainda, Marcos tenha conhecido Jesus ali, quando ele frequentou a casa da mãe dele. E dizem isso porque Marcos teria ficado tão impressionado com o olhar de Jesus, que usa pelo menos 5 vezes esse detalhe, e fitando o amor. Jesus olhou com amor. São Marcos, ele dividiu o seu evangelho em 2 partes, e que naturalmente elas se completam. A primeira, que vai até o capítulo 9, São Marcos vai nos mostrando quem é Jesus de Nazaré. É o Cristo, é o Rei do novo povo de Deus, é o Filho de Deus. E a segunda parte, que até o final, até o capítulo 16, vai encaminhando então para a morte de Jesus e que tem como cume a profissão de fé do centurião. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus, diz o centurião quando vê Jesus na cruz. E se a gente for olhar, aliás, um bom tema de casa, o título do Evangelho de Marcos é assim: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, escreve o evangelista. E São Marcos destaca, então, sobretudo, a pregação de Jesus sobre o reino de Deus e, claro, a sua realeza como Filho de Deus, expulsando o demônio, fazendo milagres. É um evangelho vocacional do segmento. As primeiras palavras de Jesus, então, no Evangelho de Marcos, começam já com tudo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E às vezes a gente comete o erro de pensar como os judeus. Eles acreditavam que iam ser salvos pela etnia, pelo sangue. Alguns acham, às vezes, que quando a igreja diz que a salvação é para todos, que Jesus veio para todos, e o que é verdade, significa que está tudo certo, então ficar como está, já que também é parte desse todos, Não, mas não é assim, a salvação vai ser para quem se converter. E diga-se de passagem, todo mundo está tentando, pare também. É o que Jesus acabou de dizer, convertei-vos. Não tem salvação sem conversão, isso é uma coisa lógica. A gente precisa seguir Jesus, viver a fé, gastar a vida. Não se faz santo com o corpo mole, de vez em quando nas férias um pouquinho, mas não na vida toda. Com aquele papo de que o que importa é ser feliz, não fazer mal para ninguém. A gente tem que parar com esse negócio, parar de acreditar em qualquer um de internet, sobretudo esses que ficam dizendo assim, que não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa casar na igreja, não precisa nem ir na igreja para rezar, afinal de contas Deus está em todo lugar, que pode se confessar com Deus direto e sei lá o que mais. A gente precisa parar com essa coisa de acender vela para santo, depois de tomar passe, ir na cartomante, na mãe de santo, e ainda diz que, se não faz bem, mal não faz. Ué, engraçado. Então diz pro teu marido que ele pode ficar tendo papinho furado com outra mulher, que também não faz mal. Como assim? Vamos seguir o Senhor, só o Senhor. Sim, é claro que a conversão é um processo para a vida toda. O padre também se confessa. Ninguém já está completamente convertido. Precisamos de paciência, perseverança, seguimento. No domingo passado, a liturgia começou e fez hoje a mesma coisa, a nos chamar para seguir Jesus e de vede, lembra da semana passada? Semana passada chamou Samuel, Pedro, André e Tiago. Hoje chamou Jonas, André, Tiago, João. Jonas tem uma pregação de conversão como a de Jesus. Se a pregação de Jonas é com uma ameaça, de alguma forma, Jesus prega com consolação. O reino de Deus está próximo, diz Jesus. Ele está próximo, Deus está próximo. Nós temos um bom Pai que nos cuida, que nos ama, que nos consola, que nos perdoa. E merece que a gente pague esse amor com amor. Os ninivitas aceitaram a pregação. Pedro, André, Tiago, João também aceitaram. Aceitemos nós também. Vamos pescar homens, jovens, crianças. Ainda tem muita gente.
E não é por acaso que a igreja organiza assim, mas para que a gente realmente se sinta animado a fazer isso nesse ano. Fazer do nosso 2024 um ano em que a gente vai seguir Jesus. Vamos pedir hoje a Jesus que nos ajude, nos mostre o caminho, que a sua verdade nos oriente, nos conduza, que nós saibamos viver o hoje da nossa vida, porque a figura desse mundo passa. Que tal nessa missa, nesse fim de semana, tu te colocar à disposição para ajudar em algo na igreja, ajudar a ser pescador de homens? Não dá para dizer que não tem condições, que não sabe nada. Olha, os 4 eram pescadores, pessoas simples, e eles imediatamente deixaram as redes, porque o amor tem pressa. Um bom exercício para hoje é pensar que redes eu preciso deixar para seguir Jesus. Porque para seguir Jesus a gente precisa da nossa vida livre de todo apego. Em primeiro lugar, do amor próprio exagerado, depois de preocupações excessivas com o dinheiro, com a saúde, com o futuro. Porque com um coração cheio de bens da terra, não sobra muito lugar para Deus. Deixar as redes para a minoria das pessoas significa deixar absolutamente tudo, como fazem os padres, as irmãs. Para a maioria do cristão, a pobreza vai ser santificar ao máximo tudo o que faz, fazer a vontade de Deus. E o nosso padroeiro Vianney fala um pouco sobre isso, dizer assim: a submissão à vontade de Deus é para nós o que eram os cabelos para Sansão, o segredo da sua força. E nos anima o padroeiro. Conhecemos o preço da nossa alma pelos esforços que o demônio faz para prendê-la. O inferno se arma contra ela, o céu por ela. Como ela é grande. Quando o demônio prevê que uma alma caminha para a união com Deus, a sua raiva redobra. Feliz união. Sigamos o Senhor, estejamos unidos a Ele, larguemos o que for preciso. Vale a pena, vale a vida. Que Nossa Senhora nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.